Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Dá uma glória a Deus aí. Quero deixar aqui minha palavra de gratidão por essa oportunidade. Sei que sou da casa, né? Mas é sempre muito interessante como pregar no domingo é diferente, né? E estou muito feliz mesmo, honrado. E também quero deixar aqui um parabéns muito grande para o pastor Eduardo Natel, que ministrou para nós hoje pela manhã. E foi boca de Deus para nós, fui muito ministrado por Deus. Então a responsabilidade aumenta ainda mais depois de uma palavra tão abençoadora, tão extraordinária quanto foi hoje pela manhã. Mas continuando essa série de mensagens da qual nós estamos nesse mês de agosto, que é Eu Tenho Aliança com Deus, eu peço que você abra comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler inicialmente esse capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Depois nós vamos pular para o capítulo 17, onde nós leremos mais alguns versos. Então fica com a tua Bíblia aberta aí, vai me acompanhando. E eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Quem crê comigo, quem pode dizer amém? Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora pula comigo para o capítulo 17, verso 1 em diante, até o verso 4, depois nós vamos pular por verso 7, depois para o verso 9. Diz assim o verso 1: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Porei a minha aliança entre mim e ti. Repita isso comigo, diga assim: Deus disse que colocaria a sua aliança entre ele e Abraão. Daqui a pouquinho a gente vai entender isso melhor. E te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de muitas nações. Continuando a leitura, verso 7, leia comigo. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Olha agora, leia comigo agora versos 9 ao 11. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e ti. Diga assim comigo: eu tenho uma aliança com Deus. Diga assim: porque Deus decidiu ter uma aliança comigo. Eu quero tratar sobre 3 aspectos desse texto, talvez uma das alianças mais conhecidas da Bíblia, velho testamentária, que é a aliança do nosso patriarca da fé, né? Paulo vai dizer isso, que Abraão é o pai da fé, Hebreus vai dizer isso também, e vários outros textos que vai enfatizar como Abraão é o pai da fé, perdão, porque acho que eu estou vindo esse tempo seco e eu falo alto, então a garganta está arranhando aqui, mas eu vou conseguir chegar até o final. E de repente nós entendemos que esse homem que é representante desse ápice da fé, dessa paternidade da fé, ou seja, aquele que acreditou contra a esperança, isso lhe foi imputado por justiça, aquele que acreditou em Deus que ainda seria pai mesmo ali próximo dos 100 anos de idade. E que a gente possa entender que Deus fez essa aliança com Abraão, assim como Deus quer fazer uma aliança comigo e contigo. Quem crê nisso, diga amém.
Então eu quero, através desses textos que nós lemos, tratar sobre 3 circunstâncias ou aspectos que definem essa aliança de Deus para com Abraão, que podem definir também a nossa aliança com Deus, ou a aliança de Deus para conosco. O primeiro desses 3 aspectos, eu quero que você repita comigo para você gravar e diga assim comigo: ser escolhido por Deus. Segundo aspecto, diga assim: ouvir e obedecer a voz de Deus. E terceiro e último, diga assim comigo: ter a marca dessa aliança com Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Continua, eu sei que o Senhor já está nesse ambiente, eu sei que o Senhor já está fazendo. Eu sei que o Senhor já agiu poderosamente através dos louvores, através do momento de adoração. Eu sei que o Senhor está em cada detalhe dessa noite, desse culto. Nós te agradecemos por aqueles também que estão cultuando conosco de casa, aqueles que estão participando conosco através dessa live. Que o Senhor possa impactar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Senhor, eis que aqui está uma terra fértil, o nosso coração. Então que a boa semente da tua palavra possa germinar e frutificar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Mais uma vez, nessa noite é o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo. E todos digam amém. Então vamos lá para os 3 aspectos. Vamos entender como nós também participamos disso, ou como nós podemos participar, como nós podemos ter uma aliança com Deus, porque Ele tem uma aliança, ou decidiu ter uma aliança conosco. O primeiro aspecto, como eu já li aqui, como eu já citei, como você já guardou aí, o primeiro aspecto de ter uma aliança com Deus é que Ele decidiu ter, irmão, primeiramente. Até eu achei extraordinário que o pastor Natel falou justamente sobre isso também pela manhã, ou citou algo parecido, semelhante com isso, falando sobre a fidelidade de Deus, sobre o caráter de Deus, e como não fomos nós que fomos até Ele, mas foi Ele que veio até nós. Então a primeira coisa, diga assim comigo: Deus decidiu me escolher, porque Ele me amou primeiro. A minha pergunta é crucial, e por isso que eu quis ler o verso 1 do capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Deus a Abraão. Irmão, Abraão estava numa terra, Ur dos Caldeus. Depois de passar por um tempo de aflição, passar por traumas, a perca do irmão, a perca do pai. E agora ele está com seu sobrinho Ló, com sua esposa Sarai. E de repente diz que Deus aparece a Abraão, ou fala a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Agora a minha grande pergunta, e eu quero que você pense um pouquinho, é: o que fez Deus escolher Abraão? Pare e pensa agora comigo. Talvez você nunca se fez essa pergunta, porque eu não sei se eu já tinha feito. Por que é que Deus escolheu Abraão, irmão? O que tinha de bom, assim, de diferenciado em Abraão, Leandro? O que Deus enxergou em Abraão, que Ele não enxergou em outra pessoa? Ou melhor, ou mais do que isso, o que Abraão fez para que Deus o tivesse escolhido? Nada. Deus quis escolhê-lo. Simples assim. Eu quero dizer para pessoas que talvez estão aqui hoje pensando assim: eu quero ter uma aliança com Deus, mas será que Deus vai querer ter uma aliança comigo? Quem sou eu para que Deus decida ter uma aliança comigo? Deixa eu te dar a resposta: você é filho dele, por isso ele quer ter uma aliança contigo. Sabe, uma outra resposta que seria fundamental nós entendermos é que a gente não fez nada para merecer, mas Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos escolher, Ele decidiu ter uma aliança conosco. Por quê, pastor? Eu não sei, simplesmente porque Ele quis. E sabe quanto isso é libertador? Porque do mesmo jeito que eu não encontro mérito para que Ele tenha me escolhido para decidir ter uma aliança comigo, também não será meu mérito manter essa aliança com Ele, será sempre pela glória dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, pela fidelidade dEle, por quem Ele é e o seu caráter benigno, é por causa dEle que eu tenho uma aliança com Ele. Quem aqui é casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é casado? Tá, então agora deixa eu fazer uma pergunta rápida aí. Se você tiver com o cônjuge do teu lado, aí vamos ver quem vai responder primeiro. Na ordem de... Quando vocês começaram a se conhecer, se relacionar, ou inicialmente, vamos lá. Quem deu o pontapé inicial na relação? Quem foi o primeiro a procurar o outro, assim? Quem chegou primeiro? Olha lá, vamos ver. Levanta a mão aí. Quem já se indica como...
Eu acho que eu olhei bem pra Camila, assim, mas bastante mesmo pra ela. Tentei trocar olhares com ela bastante, assim. Mas quem deu, acho que o pontapé inicial foi mais ela do que eu. Quando a gente foi sair com os jovens, e aí um dia ela chegou e agarrou no meu braço, assim, puxou meu braço, assim. E daquele dia em diante a gente começou a conversar. Mas por que eu estou perguntando isso? Pastor, qual é a diferença que isso faz? É a gente entender que Deus nos procurou primeiro. Não fomos nós que o procuramos. Não fomos nós que olhamos para Deus e dissemos assim: olha Deus, o Senhor é bonitão, hein? Quer começar a se relacionar comigo? O Senhor é incrível, o seu caráter é incrível, o Senhor quer manter uma aliança comigo? Não. E digo mais, o mais assustador de tudo, é que além de quem deu o primeiro passo não fomos nós em direção a Deus, mas foi Deus em direção a nós, é que Ele não tinha muita coisa para enxergar de bom na gente. Vamos ser sinceros, até hoje Ele encontra muita coisa que não é do agrado dEle. Mas sabe o que mantém a aliança? O caráter dEle, não o nosso. Sabe o que mantém o amor? Aquilo que Ele sente por nós e não o que sentimos por Ele. E eu não estou negando aqui a nossa necessidade de amá-lo, mas preste atenção. A resposta de amor para com Deus é a revelação do tamanho do amor dele por mim primeiro. Então preste atenção, quando eu me aproximo de Deus, não é porque eu sou bom, não é porque eu percebi, não é porque eu notei, não é porque eu decidi fazê-lo, é porque Deus me amou tanto, Ele me ama tanto, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele me ajuda todas as vezes, em todas as circunstâncias, que não tem como eu não amá-lo cada dia mais, por causa de quem Ele é. Então é um relacionamento que começou pela parte dele e não nossa. Não, nós não estamos aqui porque nós decidimos escolhê-lo, nós estamos aqui porque ele nos escolheu primeiro. Nós não estamos aqui erguendo as nossas mãos e louvando e bendizendo o nome dele porque um dia nós percebemos quem ele é e nós fomos em direção a ele, não. Foi porque um dia Ele nos encontrou, talvez lá no lamaçal do pecado, nos encontrou em um lugar de perdição, nos encontrou derrotados, nos encontrou depressivos, nos encontrou totalmente deformados pelo pecado, mas ainda assim, já naquele momento, Ele nos amou com um amor que não se explica, e Ele nos comprou com o sangue de Jesus e nos trouxe para perto, e a partir de nos aproximarmos dEle, nós nos tornamos melhores a cada dia. Então a nossa aliança com Deus, na verdade, não foi nossa, foi dele para conosco. Ele decidiu nos amar. Levanta a tua mão, se você pode, fecha os seus olhos e agradeça isso. Agradeça o amor de Deus para contigo. Agradeça o amor do Pai para com a sua vida, sua casa, sua família. Agradeça o relacionamento que vocês têm hoje, mas que não é mérito e fruto da nossa capacidade, mas da bondade dEle, da capacidade dEle, do caráter dEle, da benevolência e benignidade dEle. Agradeça, diga: o Senhor é bom. Obrigado por me escolher. Obrigado por me encontrar. Obrigado por me trazer para perto. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu aceito ter uma aliança com o Senhor. Obrigado por me escolher. Glória a Deus. João 15,16 vai dizer justamente isso: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. É Deus dizendo: fui eu que te escolhi, Jairo. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi. Olha comigo, Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias 1:5. Ah, pastor, mas Deus me escolheu depois que eu estava com um pouquinho melhor. Não. Ah, Deus me escolheu depois que eu mudei de vida, aí Deus decidiu me adotar, ou Deus... Não. Olha aqui, ó. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí por profeta às nações. Ah, pastor, isso aqui é uma palavra especificamente para Jeremias, mas tudo aquilo que está na palavra é direito meu se eu tomo posse. Então o que eu estou dizendo nessa noite, mais do que algo que Deus disse para um profeta específico, é Deus dizendo para cada um de nós: antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e te amado. Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Olha como esse aqui ainda vai nos englobar. Assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a bondade da sua vontade. Diga mais uma vez, foi Deus que me escolheu. A aliança começa da parte dEle, querido. Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Ele é bondoso. Isso tira de nós todo o mérito é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, e sempre será, para todo sempre. Então vamos para o segundo tópico. Primeiro, Abraão foi escolhido por quê? Foi escolhido porque Deus quis escolhê-lo. Por que nós fomos escolhidos? Porque Ele quis nos escolher. Agora, segundo tópico que eu quero tratar é obediência. Obedecermos. Mas antes, olha que interessante, e eu quero que você pense comigo agora. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, de novo, coloca para mim, por favor, Cauê. Gênesis 12, 1 vai dizer assim, disse o Senhor a Abraão. Você pode repetir comigo? Diga assim, disse o Senhor a Abraão. Irmão, aqui o texto não está dizendo que Deus apareceu a Abraão. Está dizendo que Deus disse a Abraão. Então, provavelmente, aqui eu estou conjecturando, mas eu tenho base para acreditar que assim o foi. Não foi uma teofania. O que é teofania, pastor? Uma manifestação celestial em terra, em que olhos possam vê-lo. Ou seja, não foi Deus se revelando visualmente, mas foi Deus se revelando audivelmente. Então não é um Deus que apareceu a Abraão em corpo físico. Não foi um Deus revelado através da sua glória, plenitude. Não. Foi um Deus que falou a Abraão. E por que eu estou dizendo isso? Porque também assim é conosco. E olha que interessante, Abraão ele vivia mediante ou dentro de um sistema, de uma cultura que é conhecida como cultura da Mesopotâmia antiga, da qual se procedia uma adoração politeísta, uma adoração em que muitos deuses eram adorados naquela cultura. Inclusive, provavelmente, Abraão, até aquele momento, talvez assim também o fosse. Só que cerca de 500 deuses tinham naquela cultura. Um Deus para cada momento, para cada situação, para cada circunstância. Quando Deus aparece a Abraão, por assim dizer, entre aspas, falando, era Deus se manifestando de uma forma que todos os deuses que Abraão talvez tivesse ouvido falar e conhecido pela sua cultura, nunca tinham se manifestado. Eu quero que você pense um pouquinho comigo. Abraão, na sua cultura até então, ouvia, via, percebia pessoas adorando diversos deuses, que eram imagens, para cada determinada situação e circunstância. Quem está me entendendo, diga amém. Mas nenhuma dessas imagens dava nenhum tipo de resposta. Eram imagens que poderiam ser vistas, mas que não respondiam, porque não tinham vida. Sabe qual é a primeira forma com que Deus aparece a Abraão? Falando. Sabe o que Deus está querendo dizer para Abraão? Você pode conhecer muitos deuses na sua cultura, mas eu quero apresentar um único e verdadeiro Deus que é vivo e fala. O Deus que lhe apresenta nesse dia, Abraão, que está te chamando para sair da tua terra, da tua parentela e viver uma nova história, é um Deus que pode não ter nesse primeiro momento uma fisionomia, pode não ter uma aparência, mas é um Deus que está tão vivo que você ouve a sua voz. Eu estou dizendo para pessoas que vieram aqui nessa noite, que estão dizendo assim, mas eu nunca vi Deus, mas eu queria ter uma grande experiência visual com Deus, e Deus está dizendo, você não precisa me ver, você só precisa me ouvir, porque aquele que me ouve reconhece que eu sou vivo, que eu sou real, que eu respondo, que eu faço, que eu tenho poder, que eu sou o único e verdadeiro Deus. E também através de Abraão, Deus já está deixando uma lição para todos nós. Qual é a lição, pastor? Que a nossa fé seria edificada, como vai dizer Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Pastor, nós estamos vivendo um momento de silêncio, Deus não fala. Irmão, Deus está falando todo dia.
Só que sabe por onde ele está falando e muitas pessoas não ouvem? Pela sua palavra. É muita gente querendo ouvir através de pessoas a Deus. Eu preciso ir naquela pessoa, eu preciso ir naquela pessoa, lugar ou localização, porque lá Deus fala. Não, irmão, Deus pode falar contigo em todos os lugares onde você estiver. Você tem um celular com Bíblia, e no celular você pode falar com Ele todo dia, ouvir a voz dEle todo dia. Você tem uma Bíblia na tua casa, você pode abrir e lê-la todos os dias, e Deus falará contigo todos os dias, seja pela manhã, tarde ou noite. Assim que eu abro a sua palavra, Deus está falando, através da sua palavra, Deus está falando. Diga assim comigo: Deus continua falando através da sua palavra. Agora, a grande questão é que quando Deus fala a Abraão em Gênesis 12, Ele vai dizer o quê? Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um caminho que eu te mostrarei. Adiantaria um Deus vivo se manifestando de forma clara, audivelmente a Abraão, se Abraão não o obedecesse? Pare e pensa comigo. Faria sentido Abraão estar na sua terra natal, ou não natal, mas na sua terra, naquele momento, ouvindo Deus falando com ele, ou seja, ele percebendo, existe um Deus que é vivo, ele fala. Mas se ele ouvisse a voz de Deus e não a obedecesse, faria alguma diferença na vida dele? Então preste atenção, não é apenas ouvir a Deus, é obedecê-lo que faz toda a diferença. Às vezes nós vamos para a igreja, ouvimos a voz de Deus constantemente, mas o problema é que está faltando obediência a essa voz ouvida. E enquanto eu não obedeço a voz que eu ouço, nada adianta estar ouvindo. Irmão, Deus não vai me obrigar a obedecê-lo. Ele vai me dar o caminho. Vai falar, siga. Deus não vai me obrigar a obedecê-lo, dizendo, se você não obedecer, você vai ver. Não. Ele vai dizer, está aqui o caminho. Está aqui o chamado. Está aqui a direção. Siga. Então, o que nós aprendemos aqui com Abraão e que serve para nós nessa noite como segunda etapa dessa aliança que nós desejamos ter com Deus. Primeiramente, Ele me escolheu, Ele te escolheu, não por mérito nosso, pela graça dEle. Mas agora entra um ponto que é nosso, irmão. Que agora é Deus falando. Quem está ouvindo Deus nessa noite aqui? Todos estamos, irmão. Se você não está ouvindo, é só ouvir o que a gente está pregando aqui agora, é Deus falando. Mas uma vez que eu estou ouvindo a voz de Deus nessa noite, se eu sair daqui sem obedecê-la, eu perdi meu tempo de ter vindo ouvi-lo. Mas que nessa noite o Espírito Santo esteja incomodando a nossa alma e nosso coração, para sairmos daqui dizendo, primeiramente, Ele me escolheu e eu não merecia ter sido escolhido, é pela graça e glória e louvor e honra do nome dEle. Mas agora Ele está me dando uma direção, está na hora de obedecer a direção que Ele está me dando. Através da sua palavra, agora eu vou caminhar todos os dias, eu não deixarei de fazer e obedecer a sua voz, porque quem anda obedecendo a voz de Deus, nunca anda sozinho, porque tem aliança com Deus. E olha que interessante, lembra que eu falei que Abraão estava dentro de uma cultura da Mesopotâmia onde tinham diversos deuses. Em Êxodo capítulo 3, Deus vai aparecer a Moisés, algum tempo depois, mas eu quero que você entenda isso. E quando ele aparece a Moisés, Moisés vai dizer assim, o Senhor está me chamando para libertar o povo, mas como eu te apresentarei? Aí Deus vai dizer para Abraão assim, diga para eles, Errie, Asher, Errie, que em hebraico quer dizer, eu sou o que sou, que é o jeito que está traduzido na nossa Bíblia. Êxodo 3, verso 14, eu acho. Mas preste atenção, na verdade a definição verbal, o tempo verbal, ele não é muito correto. Porque não necessariamente é eu sou o que sou, olha lá. Mas é, eu serei o que serei. Ou ainda de forma mais ampla e profunda dessa expressão, é Deus dizendo a Moisés, através de Moisés para o povo, eu serei tudo o que você precisar que eu seja.
Ei, preste atenção nisso aqui. Quando Deus está chamando Abraão do meio de uma cultura, onde para cada necessidade ele tinha um Deus específico para orar, para oferecer sacrifícios, para fazer o seu culto. Agora Deus está dizendo, joga fora todos os deuses que você tinha, você só precisa de mim, porque a partir de mim você tem tudo o que você precisar. Ei, é Deus dizendo para nós, tem uma aliança comigo, e se você tiver uma aliança comigo, você não precisa ter aliança com nenhum outro Deus, porque eu sou o único e suficiente Deus para a sua caminhada todos os dias, para todo sempre. É Deus dizendo a Abraão e dizendo para nós hoje, eu sou o suficiente. Se você precisa de paz, querido, Deus é a paz que você necessita. Se você precisa de cura, Ele é a cura. Se eu e você precisamos de um amigo, Ele é o amigo que nunca vai nos abandonar. Se nós precisamos de um pai, Ele é o pai que estará conosco até o final. Se nós precisarmos guerrear, estamos no momento de batalha, Ele é o Senhor dos exércitos que nunca perde nenhuma batalha. Se nós precisamos de perdão, Ele é aquele que nos amou e decidiu nos perdoar e redimir pela sua infinita graça. Então você pode, uma vez mais, fechar os seus olhos, erguer as suas mãos e dizer, o Senhor é suficiente para mim. Você pode dizer isso a Deus nessa noite, você pode declarar isso com os teus lábios cheios de gratidão, dizer, o Senhor é suficiente para mim. Eu não preciso de outros deuses, eu não preciso de outros senhores, eu não preciso dividir o teu lugar, o teu trono com outros, para que outros ajudem a alcançar o que eu... Não, o Senhor é suficiente, o Senhor é suficiente. Se o Senhor é o meu pastor, como já foi dito aqui, de nada eu tenho falta, não tem ausências na minha alma, porque o Senhor é suficiente. Eu te amo, Deus, eu te amo, eu quero manter aliança com o Senhor, porque o Senhor é tudo que eu preciso para viver. O Senhor é tudo, o Senhor é tudo, o Senhor é tudo. Obrigado. Mas preste atenção nisso, queridos, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. Na prioridade da nossa vida. Se Deus não for o primeiro, Ele nunca aceitará ser nenhuma outra posição. Se Deus não tiver a prioridade da nossa vida, Ele não aceitará ser secundário, terceiro, quarto, ou seja lá a posição que for. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não aceitará ser nenhuma outra posição. Ou eu coloco Deus como prioridade da minha caminhada, da minha fé, da minha esperança, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Ou não adianta eu tentar caminhar dizendo para Ele de vez em quando, vem aqui, aparece, me ajuda, resolve meus problemas. Pois Deus não é um resolutor, um resolvedor, sei lá, de problemas. Deus, ela é a essência da nossa existência. Se você volta para Gênesis, você vai ver que no decorrer da construção, no decorrer, melhor dizendo, da criação, Deus ele cria o ambiente para depois criar os animais que sobreviveriam àquele ambiente. Então Deus vai criar o mar, as águas, e Ele vai fazer separação das águas com porção de terra seca e mares, oceanos. E só depois Ele vai criar os animais terrestres e os animais marítimos. Por quê? Porque não adiantaria Ele criar os peixes se não tivesse a água, pois eles não sobreviveriam sem o seu habitat natural. Não adiantaria Ele criar os animais terrestres se Ele não tivesse feito a separação de porção seca, tendo lugar para que eles sobrevivessem, pois eles não sobreviveriam fora do seu habitat natural. Mas aí em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus vai dizer assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Vai dizer no capítulo 2 de Gênesis, e Deus formou o homem com o pó da terra. Preste atenção, Deus não nos formou do pó da terra. O pó da terra é matéria-prima, a forma é Jesus.
É como Deus dizendo assim: ei, eu vou te pegar do pó da terra. A matéria que eu vou usar é o pó da terra. Do mesmo jeito que eu vou te formar do pó da terra, você vai voltar para o pó da terra quando morrer. Só que preste atenção, a essência nunca vai mudar. Qual é a essência? Qual é a origem? Ele próprio. É por isso que não dá para deixar Deus por secundário, terciário ou qualquer outra posição. Porque Ele é a essência que mantém a nossa alma viva. Ah não, eu vou dizer de novo. Ele é a essência que mantém a gente de pé todo dia. Ele é a essência que me faz levantar e respirar todas as manhãs. Ele é a essência que me faz acreditar que existe esperança. Ele é a essência que me mantém vivo. Mas agora vamos trazer para o nosso contexto. O chamado de Deus a Abraão é: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra, vai para um caminho que eu vou te mostrar. Mas e para o nosso contexto? Está lá em João capítulo 14, verso 6. João 14, 6, Jesus Cristo vai dizer assim, ó. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o... a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Agora o chamado, como foi de Deus a Abraão para ter uma aliança com ele, Deus também me chama e te chama para ter uma aliança com ele. Só que a diferença é que Deus não vai chamar o Jairo de Itapetininga e falar: vai caminhando aí que eu vou te mostrar o caminho. Não, Ele já me mostrou o caminho. O caminho tem nome e o caminho é Jesus. É Deus me dizendo: sai da sua vida, sai dessa outra história, sai de uma vida de pecado, sai de uma vida sem esperança e vai para um caminho chamado Jesus. Sabe por quê? Porque esse caminho vai te levar para um lugar e esse destino se chama o Pai. Diga assim comigo: o destino é o Pai. Não, vamos lá, fale mais forte. O destino é o Pai. Diga assim: o caminho é Cristo. Diga assim: mas a decisão é minha. Mais uma vez, Ele não vai obrigar ninguém a caminhar. Ele vai dizer: o caminho está aqui, o destino sou eu. Agora é teu papel acreditar e confiar e caminhar. E por último, terceiro fato dessa aliança, que Abraão vai fazer com Deus, ou Deus fazer com Abraão. Deus vai dizer no capítulo 17, como nós lemos: far-lhe-ei uma aliança perpétua. E essa aliança será um sinal no teu corpo, na tua carne. O que é essa aliança? Circuncisão da carne, do prepúcio, de todos os meninos, de todos os machos, de todos os homens. Eu acho que não precisa explicar, todo mundo sabe o que significa. Mas aqui em Abraão, no chamado de Deus a Abraão existirá uma marca no teu corpo, que você vai saber, a tua família vai saber, os teus saberão, que no teu corpo você carrega uma marca de uma aliança comigo. Irmão, isso é tão real, isso é tão forte diante dessa continuidade geracional de Abraão, que leia comigo rapidamente em 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Lembra de uma história de um menino chamado Davi e de um gigante chamado Golias? Quem se lembra dessa história? Irmão, quando Golias está afrontando o povo, dizendo assim: cadê um fortão aí? Cadê alguém para brigar comigo? Cadê? Davi vai ouvir isso e vai dizer assim: viu? O que está acontecendo? Tem um gigante aí, está falando de lutar, só que é um só que vai lutar com ele, mas ninguém tem coragem. E Davi vai começar a perguntar: o que vai ganhar, quem lutar com ele e tudo mais. Mas olha o final do que Davi vai dizer. Davi falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Aí olha o que ele vai terminar dizendo: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Sabe o que Davi está dizendo? Ele é grande, ele é forte, ele é guerreiro. Se eu fosse na minha força, eu nem ia. Elton, se fosse para eu, Davi, lutar contra esse gigante, eu nem ia. Você acha que eu ia ser louco de entrar numa luta contra ele? Só que eu entendi, eu carrego uma marca que ele não carrega. Não, peraí, não aplaude ainda não, aguenta um pouco. O que Davi está dizendo é: se fosse eu não entraria. Mas como eu tenho uma marca, olha o que ele vai dizer: quem é esse incircunciso para afrontar quem, irmão?
Sabe o que Davi está dizendo? Se eu tenho uma marca, quando eu entro na guerra, aquele da qual eu tenho uma aliança entra comigo. Pode aplaudir, pode aplaudir. Diga assim comigo: quem tem certeza da aliança, sabe que nunca luta sozinho. E eu encerro essa palavra agora com qual é essa marca hoje, pastor? Nós precisamos fazer como os judeus até hoje fazem, circuncidar todos os meninos no 8º dia de nascimento? Não, isso é velha aliança, querido. Isso aí ainda ficou lá para trás, velho testamentário. Quando Jesus veio, morreu na cruz, pagou o preço de sangue, existe uma nova aliança, existe um novo testamento. Só que ainda assim existe uma marca. Diga assim comigo: na nova aliança, com Deus, através de Jesus, também há uma marca. Qual é essa marca? Abra comigo, me ajuda aí, Cauê. Colossenses capítulo 2, verso 6 em diante. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Verso 11. Nele também fostes... Não, vamos lá. Nele também fostes... mas é literal? Não, Paulo vai explicar. Não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? Tendo sido sepultados juntamente com ele no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Diga assim comigo: a marca da circuncisão da nova aliança se chama batismo. Último domingo de setembro é uma oportunidade de você que ainda não tem uma aliança e uma marca dessa aliança com Jesus, está na hora de tê-lo, irmão. Está na hora de parar de pensar assim: mas eu não sei se eu estou pronto. Ei, só tem aliança na época quem tinha circuncisão. Hoje, da mesma forma, só se tem a circuncisão espiritualmente através do batismo. É Deus dizendo: o que te impede de ser batizado? O que te impede? Eu te escolhi, eu te chamei, eu te amei e continuo te amando e vou te amar até a eternidade. É Ele dizendo agora: obedeça ao caminho. O caminho se chama Cristo, mas a marca da aliança se chama batismo. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Eu quero dar uma última palavra aqui, eu quero orar com vocês. A palavra fé, do hebraico, ela significa, ou ela, na verdade, a palavra hebraica para fé se chama emuná. Repita comigo: emuná. Emuná significa fé, né, no nosso contexto, no nosso conceito. Mas às vezes o nosso conceito de fé ele é um pouco restrito, ele é um pouco básico, ele é um pouco raso. Por quê? Porque fé às vezes acaba se definindo como um sentimento. Sabe aquela coisa, Tom? Nossa, tal coisa está acontecendo, mas eu tenho fé que vai dar certo. Parece um sentimento, não parece? Nossa, tal situação está difícil, mas eu tenho fé que as coisas vão mudar. Ou, olha, eu estou indo na igreja porque eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Eu não estou negando que isso também é fé. Mas fé é mais do que isso, Júnior. Emuná, no original, ele tem a seguinte interpretação. Emuná significa uma confiança profunda e inabalável, que leva o indivíduo à ação e à fidelidade através da sua convicção. Diga assim comigo: emuná significa fé ativa.
O que isso significa, pastor? Que não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tiver atitudes que condizem com essa fé. Eu tenho fé em Jesus, então se batiza. Eu não sei se... Então você não tem fé, irmão. Porque a fé me faz agir, não esperar. A fé me faz tomar posições e não ficar esperando. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não disse: eu vou ver se eu posso, vou ver na minha agenda, vou ver se eu estou pronto. A hora que ele ouviu o chamado, ele disse: eu vou. Então eu quero que todos fechem os olhos. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite e eu não vou pedir para ninguém se manifestar. Eu sei que o Espírito Santo fará obra se assim Ele quiser fazê-lo. Mas eu quero que você pense nessa mensagem se eu e você estamos vivendo verdadeiramente uma aliança com Deus, porque Ele já decidiu ter uma aliança conosco. E se porventura há alguém entre nós que ainda não tomou essa última decisão da marca, da aliança, através da circuncisão espiritual que é o batismo, eu peço que o Espírito Santo esteja movendo o teu coração para tomar essa decisão agora, hoje. Para que você tome essa decisão de uma vez por todas de dizer: eu sou de Deus, eu sou de Cristo, e eu quero viver para Cristo todos os dias até o final da minha vida. Eu não quero mais fugir do chamado de Deus, eu não quero mais continuar tentando administrar minha própria vida segundo a minha própria capacidade, mas eu quero que Ele tome conta dos meus passos, da minha caminhada daqui por diante. Eu quero ter uma marca com Jesus Cristo. Pai, nós clamamos para que nesse ambiente, nessa noite, o Senhor mais uma vez se mova, porque eu sei que o Senhor é presente aqui, eu sei que o Senhor tem liberdade para fazê-lo. Pai, se porventura há entre nós pessoas que já tomaram algumas decisões, já aceitaram a Cristo, já começaram essa caminhada de fé, mas talvez paralisaram-se por alguma razão, talvez por algum medo, talvez por alguma preocupação de futuro, talvez preocupados que ainda não conseguem viver a plenitude de uma vida de santidade, mas nós precisamos nos lembrar que o batismo não é o ponto final do Evangelho, é o início dele. Então que nós entendamos que essa marca é necessária para que o inferno trema, estremeça, para que o mundo espiritual reconheça: existe uma marca da aliança deste homem, nesta mulher, existe uma marca da aliança que é a decisão do batismo, que é morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Toca esse coração, toca essa mente, toca essa alma, tira todo medo, tira toda incerteza, tira tudo aquilo, todas as amarras que o inimigo está tentando colocar sobre ele, sobre ela, e que a partir de hoje essa decisão seja tomada, e cada um de nós possamos dizer: eu carrego uma marca da aliança, eu carrego uma marca da aliança, eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele através do batismo nas águas, eu quero viver para o Senhor Jesus todos os dias da minha vida até o final dele, porque eu sei que enquanto eu estiver com Ele, enquanto eu caminhar com Ele, enquanto eu tiver uma aliança com Ele, eu nunca estarei sozinho. Eu sei que os meus inimigos cairão por terra porque Ele lutará comigo. Eu sei que as batalhas serão vencidas porque Ele será aquele que me dará essas vitórias. Eu sei que Ele cuidará de tudo que eu não posso. Eu sei que Ele será tudo que eu preciso, porque Ele assim o é. Crendo no Senhor e te agradecendo por ter nos escolhido primeiro, nos amado primeiro, trazido para perto, estar nos aperfeiçoando dia após dia, nós te agradecemos em Cristo. E toda a igreja diga: vamos aplaudir ao Senhor, agradecendo a Ele.